Meu nome é Jucilmara, eu sou professora da Rede Estadual do Paraná, já tenho 26 anos de profissão, sou professora de História, sou formada em Filosofia com licenciatura em História e Psicologia e também sou mestra em Educação pela Universidade Federal do Paraná. A educação histórica ela é uma linha de pesquisa muito boa, muito fascinante. E eu gosto muito de trabalhar com ela porque ela traz o sentido para o aluno. Dessa forma, então, o aluno ele consegue se projetar no presente, buscando o passado e trazendo a sua experiência para a realidade no hoje. Então, ele consegue se enxergar no passado, no presente e tecer relações para o futuro. O tema que eu escolhi foi Holocausto no Ceará. Eu escolhi esse tema porque, primeiramente, o Holocausto é um tema que a gente trabalha como conteúdo substantivo da história todos os anos. Então, trabalha essa questão do nazismo. E aí, então, durante todo esse tempo que eu venho trabalhando com os meus alunos, eu acabei fazendo uma pesquisa se existia o Holocausto dentro do Brasil. Nos anos anteriores, eu acabei trabalhando com o Holocausto dentro do Sanatório de Barbacena, no qual, na década de 1960, foram mortos aproximadamente 60 mil pessoas. E a partir desse tema que eu trabalhei com os alunos, eu resolvi investigar se existia outros tipos de Holocausto no Brasil. E aí, então, eu me deparei com o tema Holocausto no Ceará, que é um tema que ninguém conhece na história, porque acabou dizimando uma série de pessoas. Em décadas, até o ano de 1932, nós vamos ter aproximadamente 500 mil de pessoas que foram mortas em 7 campos de concentração e as pessoas desconhecem. Razão essa que me fez optar pelo trabalho com os meus alunos, já que eles também desconheciam. Então, a minha metodologia de trabalho com os alunos consistiu primeiramente em fazer com que eles observassem 2 imagens. Eu coloquei 2 imagens para eles de campos de concentração diferentes, uma de Auschwitz e a outra do campo de concentração aqui no Ceará. E eu solicitei que eles respondessem se tinha alguma semelhança aquelas imagens e de onde eram aquelas imagens. Aí eles me responderam que a grande maioria, claro, respondeu que era de Auschwitz ou de qualquer outro tipo de campo de concentração, mas de lá do nazismo. E aí, então, eu perguntei para eles se existiu Holocausto aqui dentro do Brasil. E a maioria disse que não sabia. Alguns ainda falaram do Holocausto de Barbacena, que eu havia comentado, mas fora o de Barbacena ninguém sabia comentar nada. Então, foram 90 alunos que foi aplicado um questionário com algumas perguntas para eles irem respondendo e a grande maioria, então, colocou. A maioria não, todos responderam que não tinham conhecimento sobre o Holocausto no Ceará. E aí, então, eu trouxe para eles algumas imagens do Holocausto no Ceará e também eu comecei trabalhando com um cordel, que é o cordel do Valdeci Alves, que trata a respeito desse relato de retirantes sobre a seca no Nordeste. E aí, então, a partir daquele cordel, eu solicitei que eles lessem um livro da Kenia Hills, desculpe. E a Kenia Hills, ela traz um livro totalmente chamado Isolamento e Poder, que vai trabalhar toda essa questão do Holocausto no Ceará. Então foi ela a pesquisadora-chefe, né, desse carro-chefe aí, que é sobre o Holocausto no Ceará. Então ela faz esse livro contando todos os relatos. E a partir dessa leitura desse livro, que tem 148 páginas, mais ou menos, esses alunos puderam, então, eles lerem em casa esse livro, claro, né? E aí eu trabalhei com eles também, um vídeo, chamado Os Retirantes da Seca, de 32, que mostra partes desse vídeo, mostra essa seca do Nordeste. Também trabalhei algumas imagens com eles sobre os campos de concentração dentro do mapa, para eles observarem, né, onde foram construídos os 7 campos de concentração. Dentro disso, então, eu fui instigando com algumas perguntas relacionadas ao conteúdo, o que eles achavam, como que eles podiam ver, se aquilo tinha algum significado para eles, que significado que tinha, o que eles encontraram de sentido ao estudar aquelas imagens, né? E eles foram relatando. Frente a isso, eu trabalhei com uma iconografia pictórica, Os Retirantes, de 1944, de Cândido Portinari, e essa obra, então, Cândido Portinari, ele retrata a seca de 1936, e essa seca vai até 1938, se não me engano. Mas nessa obra dava para eles terem uma noção do que foi a seca de 32 a partir de Cândido Portinari. Nós fizemos toda uma avaliação, né, um trabalho de interpretação da imagem, e esses alunos então fizeram todo um levantamento. Quando eles terminaram, que a gente trabalhou toda a interpretação das imagens, dos textos, dos depoimentos das pessoas,
do cordel, propriamente dito, que a gente fez a leitura do cordel. Aí eu solicitei, então, que eles fizessem uma atividade que fosse a construção de um cordel, para que eles relatassem tudo aquilo que eles tinham visto, tudo aquilo que a gente tinha estudado em sala, mas que eles pudessem construir o cordel. E aí, então, baseado também na obra de Cândido Portinari, como é que eles viam aquela obra de Cândido Portinari relacionada ao Holocausto. Então, eles fizeram um texto, uma narrativa histórica, relacionando, então, o Holocausto ao Holocausto no Ceará, relacionando-se à obra de Cândido Portinari. Quando esses alunos eles fizeram o relato, que foi a narrativa em forma de cordel, aí sim surgiram inúmeras narrativas, uma mais linda do que a outra, né? Eu fico emocionada de falar, porque foi um trabalho que gerou assim um trabalho muito lindo deles, porque eles todos tiveram um interesse muito grande em pesquisar o que foi o Holocausto, eles foram atrás. Então a aula não parou ali na sala. Então a gente conseguiu ultrapassar os limites da sala de aula para que eles fossem buscar cada vez mais imagens, cada vez mais fotos, mais recortes de jornal. Trabalhei em um jornal chamado O Povo da Cidade de Tauape, onde então trazia recorte do jornal, onde traziam relatos dos retirantes, os trens chegando, trazendo esses retirantes para os campos de concentração, e eles puderam ver que aquilo era verdadeiro, não era só uma ficção que eu estava contando ou inventando um fato, né? Mas eles foram comprovando, mediante a pesquisa que eles iam fazendo, mediante a análise dos documentos, das fontes que a gente foi fazendo em sala, que aquilo era um acontecimento real, que aconteceu aqui dentro do Brasil, que as pessoas não têm conhecimento. E para eles exporem aquilo em forma de um cordel foi a coisa mais gostosa, porque não era só simplesmente uma narrativa, era uma narrativa em forma de cordel. Então eles foram buscar, além das minhas aulas, eles foram na professora de português, e pediram, me dá uma aula como é que se faz um cordel. Quais são os elementos que tem para compor um cordel? Porque eles queriam fazer esse cordel quando eu fosse trabalhar na sala, da melhor forma e da forma mais criativa e ajustada dentro do conteúdo que eles tinham estudado. E quando eles fizeram esse cordel, saíram cordéis lindos, maravilhosos, né? Alunos que conseguiram relatar o que acontecia e como que eles conseguiram fazer relação com o Holocausto e juntamente que relação que eles podiam fazer com essas imagens que eles trabalharam e com acontecimentos. Então eles puderam trabalhar outros tipos de relações que mostram, além do Holocausto no Ceará, eles fizeram relações com terrorismo, eles fizeram relações com haitianos fugindo, eles fizeram relações com questões religiosas que envolviam a população. Então fizeram várias relações trazendo para o dia de hoje. Não só da seca de 32, mas com pessoas que hoje fogem de seus países por causa de alguma situação, né? Então eles conseguiram fazer relações, tecer relações, buscando lá no passado, mas trazendo para o presente. E aí eles conseguiram um sentido para isso, um sentido para a vida deles. E isso que foi o mais motivador, que eles conseguiram entender que a história, ela traz o passado, mas faz relacionar com as ideias do presente e perspectiva um futuro também. E isso daqui foi o que valeu nesse trabalho. Os alunos, de modo geral, eles conseguiram fazer relações com temas do presente. E então eles conseguiram fazer relações com a vida prática deles. Com esse cotidiano que envolve eles no dia a dia, com temas que hoje estão aí na mídia, eles conseguiram fazer essa relação, tirando de lá do passado e trazendo para temas que eles podiam relacionar. Novamente eu falo terrorismo, novamente eu falo com pessoas que saíram, os fugitivos de um país que vão para outro país, são pessoas que querem migrar de uma região a outra, encontram desafios. E então esses alunos eles conseguiram um significado com esse trabalho. Muitos deles vieram falar para mim no final, olha, que bom que você trabalhou isso, a gente não conhecia esse tema. Hoje eu tenho o que falar para os meus filhos um dia, hoje eu tenho que expor para os meus pais, hoje eu tenho que passar adiante, porque eu consegui relacionar aquilo que você explicou na sala de aula com aquilo que a gente pode vivenciar no dia a dia em várias notícias de jornal. E isso foi o gostoso, Isso é o gostoso, que eles conseguem tecer essa relação. Então eles vieram me falar que eles tiveram um significado para a vida. Então isso daqui eu acho que é a melhor coisa que você pode dar aula, é um aluno chegar para você e dizer assim, olha, isso trouxe um significado para mim, isso teve um sentido para mim, modificou a minha história. Uma avaliação minha, eu teria explorado um pouquinho mais outros documentários da internet, porque depois que terminou tudo isso, aí eu fui pesquisar mais. E aí eu descobri muito mais coisas
né, que tinha aí por trás. E que esses alunos não tiveram contato com esse material. Claro que eles foram pesquisar por conta, né, mas de repente teriam outros materiais que a gente especulando poderia ter engajado mais conteúdo. Aí eles teriam uma visão ainda um pouquinho mais aprofundada. Então é claro que a gente, enquanto professor, a gente sempre se cobra. Nossa, eu fiz, mas poderia ter feito melhor, né? Mas de qualquer forma, eu acho que eu fiz um bom trabalho com eles. E acho que rendeu muito caldo esse trabalho. Mas poderia ter explorado ainda um pouquinho mais, entendeu? É no sentido de trazer mais sentido para eles com outras relações que eles poderiam estabelecer ainda mais. Então, teria feito isso. Mas eu acho que o trabalho trouxe bastante significado, realmente. O que me chamou a atenção dentro dessas narrativas dos alunos, que eu acabei selecionando, é porque muitas narrativas trouxeram coisas que eles desconheciam. Então, nós vamos ter aí elementos que os alunos colocam em suas narrativas. Nossa, como foi interessante estudar isso, porque a gente desconhecia totalmente que existia o campo de concentração antes dos campos de concentração do nazismo. Porque os campos de concentração do nazismo aparecem desde 1941. Né? E já os campos de concentração no Brasil, 1932, 1915, nós vamos ter o campo de concentração da Alagadiço. Então, esses alunos, eles colocam, né, nessas narrativas o quanto foi importante estudar um conteúdo que eles achavam que só existia lá na Segunda Guerra Mundial. O que a gente pode verificar também é que esses alunos, eles falaram, né, que também desconheciam a quantidade de coisas horrendas que aconteceram dentro do Brasil. Muitos até citaram em suas narrativas a questão do negro, na questão da escravidão, mas eles nunca imaginaram que dentro do Brasil tivesse acontecido outros tipos de atrocidades, com uma camada popular tão grande que envolvesse tantas pessoas, né? Para vocês terem uma noção da ideia, assim, a ideia do trabalho, né, que eu desenvolvi com os alunos, eu vou ler um texto aqui do aluno Davi Mateus. Holocausto no Ceará. Pois foi mesmo em 32 a matança do Ceará que nem mesmo o governo ousou sequer se importar. A seca foi implacável contra a comunidade, obrigando o povo pobre a seguir para a cidade. A chegada dos retirantes a cidade incomodou. O governo, solucionando, a pobreza nós camuflou. Construindo os tais currais e oferecer emprego para os tais refugiados com seca, mas sem sossego. As vítimas são tantas, parece até a Alemanha. Campos de concentração, matança como façanha. Grandes trilhos de trem, corpos em suas beiradas, são vítimas da fome, da seca todas cansadas. Governo que não se importa, semelhante ao nazismo, quer esconder pessoas, fazendo um eugenismo. Ocultando os retirantes, limpando a cidade, sem ter preocupação com a mortandade. Com toda essa história devemos aprender, ficar em cima do governo para esse erro não mais cometer, cuidando assim da nossa história e dos desfavorecidos, tendo um futuro limpo, sem governo enaltecido, pois quem sabe, talvez, cultivando compaixão, teremos a possibilidade de igualdade da nação. E assim eu encerro, mostrando então alguns depoimentos dos meus alunos que fizeram então esse trabalho e que a gente pode constatar agora. Os livros nunca falaram dessa história, muitos desconhecem. Meus pais ficaram horrorizados. Quando alguém fala em Fortaleza, a primeira coisa que eu me lembro é que lá já existiu tanta maldade. Pessoas morreram e os governos não fizeram nada. Aliás, até fizeram para esconder. Nossa, e como eu jamais teria sabido que houve tanta miséria no Brasil e que pessoas sofreram em campos de concentração antes do nazismo. Para mim, os campos de concentração só existiam os que o Hitler construiu.